Muito bem, estamos aqui em nosso canal Mensagens Diárias Edificantes e hoje damos início ao nosso estudo Orações Respondidas. Então nós vamos estar trazendo para você um dia sim, um dia não, né? Para que você tenha tempo de parar, ouvir o estudo e fazer as suas anotações, estudar de fato a palavra de Deus. Então, um dia sim, um dia não, nós vamos estar aqui postando no grupo e também lá no nosso podcast Mensagens Diárias Edificantes. O tema de hoje é um herdeiro porque não tinha filho. Esta foi a petição de Abrão. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, aonde o título diz assim: A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer, Damasceno? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então a gente pode ver no comecinho aqui que depois destas coisas, depois que Melquisedeque abençoou Abrão, veja que ele ainda é Abrão, Deus ainda não mudou o nome dele de Sara, né? Ambos se chamavam Abrão e Sarai. Depois Deus vem a mudar o nome deles. A Bíblia diz que depois que Melquisedeque abençoou Abrão, Deus veio numa visão falar com ele. E Deus já chega dizendo para ele: não tenha medo. Eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Deus começa falando com Abrão, dizendo para ele não ter medo, pois ele é o seu escudo. Em um escudo nós podemos estar protegidos, guardados, né? A gente, quando imagina escudo, lembra dos filmes de guerra, e os soldados usavam o escudo na frente para se proteger. Então o escudo é proteção. Deus, ele é a nossa proteção. O nosso escudo é aquele que protege a nossa frente, é aquele que está à nossa frente, aquele que protege você, a sua casa. É a palavra de Deus que está dizendo para você hoje: não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a sua recompensa. Então, além de você ser protegido, além de você ser cuidado e além da segurança que o escudo te dá, ainda nós teremos uma recompensa. Por isso nós não podemos temer. Que você pegue essa palavra no seu espírito. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. O Senhor Jesus é o perfeito amor. O nosso Deus, que deu o seu único filho, é o perfeito amor. Então nele nós estamos protegidos, nele há segurança e nele há também recompensa. Veja você que Abrão, ele pergunta ao Senhor. Você que acompanhou os 40 dias de propósito pode lembrar que nós aprendemos a perguntar a Deus o porquê das coisas, que isso não é pecado. E Abraão questiona a Deus: qual recompensa se aquilo que eu tanto quero ter eu ainda não tive? Talvez é essa mesma pergunta que você faz: qual recompensa? Se aquilo que eu busco, se aquilo que eu oro, se aquilo que eu clamo dia e noite, eu ainda não obtive. Abraão pergunta isso ao Senhor. Será que o meu servo Eliezer vai ser aquele que vai ganhar toda a herança? Pois eu não tenho herdeiro, ele diz. E no versículo 4, o Senhor responde. Veja que quando você questiona Deus, Ele te responde. Ah, mas tem vezes que Deus está em silêncio. Sim. Quando Ele está em silêncio é porque Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda algo com aquela situação. Quando o Senhor está em silêncio, não quer dizer, não significa abandono, mas significa que é tempo de crescermos, é tempo de sermos esticados e crescermos. Nesta situação aqui,
Abraão, ele recebe a resposta de Deus. Você sabe que Abraão é conhecido na Bíblia como o pai na fé. Ele é conhecido como alguém que tinha fé. E a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E isso nos remete também à ousadia. Abraão foi ousado, ele foi e questionou Deus. Como assim recompensa se aquilo que eu mais quero eu não tenho? Muitas vezes nós devemos levar para Deus as nossas queixas, as nossas perguntas. E se ele ficar em silêncio, é porque ele quer que nós venhamos crescer nisso tudo. Mas quando ele responder você, quando ele te responder, que você faça o que Abraão fez. Aqui diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, versículo 4: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Veja que além da resposta, o Senhor ainda faz uma promessa. Você não será pai de poucos filhos, você será pai de uma nação, você será pai de muitos, né? Assim será a tua descendência. Conte as estrelas do céu, se é que pode. Então, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos, quando nós temos fé, quando nós nos rendemos a Ele, é grande, não é pequeno. Não é pequeno. E aqui no versículo 6 diz assim: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado ou imputado, dependendo da sua tradução, como justiça. O que diz aqui? Abraão creu. Abraão creu no Senhor. Então eu quero convidar você, já nesse início de estudos, de propósito, a crer, a acreditar. Eu não sei por qual motivo você quis entrar no grupo e participar do estudo, se foi para crescimento, se foi para aprendizado, ou se foi porque de fato você tem feito orações e ela não tem sido respondida. Você tem feito orações e parece que elas não têm passado do teto. Eu quero dizer para você hoje: creia. Abraão, antes de qualquer coisa, ele creu. Nós podemos aprender com estes versículos que nós não podemos temer, não podemos ter medo. Em segundo lugar, nós podemos aprender aqui que nós devemos falar com Deus. Muitas vezes nós falamos com o vizinho, com o marido, com a esposa, com o amigo, com a mãe, com o pai, e não falamos com Deus. Ah, mas Deus está em todo lugar. Sim, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele deseja ouvir aquilo que está no teu coração, os teus medos, as tuas angústias, as tuas dúvidas, as tuas preocupações têm que ser lançadas diante do Senhor. Fala com Deus. Fala com Ele, busca Ele. Então, em primeiro lugar, não temas, não tenha medo. Segundo, vai falar com Deus. Terceiro, crer no Senhor. Veja que a Bíblia diz no versículo 6, Abrão creu no Senhor. Se você não crê, se você acha que Deus não é capaz de mudar esse coração de pedra num coração de carne, se você acha que a sua família não vai mais ter solução, se você acredita mais no diagnóstico do médico do que na palavra do Senhor, você não está crendo. Nós precisamos crer. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 4, se eu não me engano, verso 18, diz lá que Abraão creu contra a própria esperança. Muitas vezes nós temos que acreditar contra a nossa própria esperança para que o milagre aconteça. E eu digo mais, a resposta
que Abraão queria não veio logo após ele falar com Deus. Não. A resposta não veio dali uma semana, dali 9 meses, né? Porque era um filho que ele queria. Não. A resposta, ela demorou 25 anos para chegar. E eu quero dizer para você com isso, não desanime. Por mais que pareça demorado em atendê-los, mas ele vem. Ele vem com a resposta, ele vem com a cura, ele vem com a restauração, ele vem com a mudança que você precisa. Mas você tem que crer, confiar e não se desesperar por causa da demora. Abraão, se você continuar lendo, vai ver que ele tentou ali, com a ajuda de Sara, ajudar Deus, ter um filho com a escrava. E deu problema isso. Toda vez que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeitinho, dá problema. Nós devemos esperar em Deus. Isso Deus falou com ele no capítulo 15 de Gênesis. E para você ter a confirmação de que Deus é Deus, de que Deus é fiel, de que Deus, por mais demorado que seja, Ele responde. Lá no capítulo 21 do livro de Gênesis, você abrindo a sua Bíblia, você vai ver. Versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. O nosso Deus é Deus de promessa. O nosso Deus é Deus de aliança. Então eu e você devemos esperar. Queremos ter orações respondidas? Não vai ser do dia para a noite, a não ser que sejam aqueles milagres urgentes. Esses o Senhor vai lá e faz. Mas tem coisas que Deus ele vai trabalhando em nós e através de nós. Tem coisas que talvez você pede, Deus muda meu marido, muda meu casamento, e primeiro Deus muda você, para depois mudar ele. Então nós devemos entender o tempo e o propósito que Deus tem para nós. Vamos orar? Vamos aqui interceder pela nossa casa, pela nossa família. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós nos unimos em fé, Pai. A mesma fé, Deus, que Abraão tinha, o nosso Pai na fé, Senhor. Nós queremos aqui, Deus, declarar, Senhor, que nós queremos esta fé, Pai, que nos move a crer no sobrenatural, que nos move a acreditar, Senhor, mesmo que o relógio esteja andando, que o tempo esteja correndo, Pai, e não correndo ao nosso favor. Assim como o tempo não corria ao favor de Sara, a favor de Abraão, assim, Deus, como as circunstâncias, Deus, eram contrárias à tua voz, aquilo que o Senhor tinha dito para Abraão, Pai. Mesmo assim o Senhor disse para ele, não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Deus, eu creio em ti, eu creio no teu poder, eu creio, Deus, que as orações são respondidas sim, quando nós nos movimentamos em fé, quando nós andamos por fé, quando nós acreditamos de todo o nosso coração que aquilo que o Senhor prometeu, que a palavra que o Senhor lançou como semente no nosso coração, ela dará frutos, Deus. E é por isso, Pai, que eu apresento a ti cada pessoa nesse grupo, cada pessoa que vai receber essa mensagem, esta oração, Pai, e que ela venha sentir o teu poder, ó Pai, a tua unção entrando neste quarto, nesta sala, nesta casa, Pai, aonde chegar esta oração, Pai, seja num leito de um hospital, que a tua presença chegue junto, que a tua presença chegue junto, Deus, e que a tua presença impacte este coração, que a tua presença toque, Deus, nesta vida, Pai, e que haja cura, que haja convicção, que as palavras de medo, que as convicções de medo sejam trocadas por palavras, Deus, de fé, por convicção de fé, de que o Senhor fará, que não importa o tempo, por mais que demore,
nós vamos crer, nós vamos esperar e nós vamos continuar andando e olhando para Ti, Senhor. Andando e olhando para Ti, Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Deus, eu te peço, essa pessoa que está desanimada, que está angustiada, que está se sentindo sozinha, talvez pelo silêncio do Senhor, essa pessoa que não entende que esse tempo é tempo de crescimento na vida dela, que o Senhor venha tocar, Senhor, profundamente nesse coração e nessa mente, Pai, e que ela possa sentir o Teu poder, ó Pai, que ela possa sentir o Teu amor, Deus, que nos constrange, que nos levanta e que nos leva a caminhar e seguir em frente, Deus. Oh Espírito Santo, eu te peço, fala esse coração dessa esposa, dessa mãe que ora, que chora, restaura esse casamento, restaura essa família, Deus, tira esta pessoa que talvez não tem nem forças para orar, Deus, tira ela desse fundo do poço. Talvez, Deus, ela ache que é o fim, mas não é, Deus, porque Tu és um Deus de novos começos, Pai. E o Senhor neste momento, Deus, pode sim, Deus, soprar o fôlego da vida, Deus, e que ela possa se reerguer, se levantar da depressão, da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, das crises de medo, Pai. Oh Deus, Tu és um Deus que quebra as cadeias e que nos levanta, Deus, de quando nós estamos caídos, machucados e feridos. O Senhor é o Deus que tem o bálsamo que nos cura, Pai. Deus, eu te peço que neste propósito vidas sejam restauradas, vidas sejam alcançadas, que orações sejam respondidas, que nós tenhamos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer, Pai. Deus, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor é capaz, Deus, de tudo aquilo que para nós é impossível, para o Senhor não é, Pai. E é por isso, Deus, que eu me coloco, Deus, diante do Senhor, por estas vidas que eu nem conheço, Pai, mas eu sei que o Senhor conhece o motivo de cada lágrima, de cada uma delas, Deus. E eu te peço, Deus, escolhe no Teu odre, Deus, e responde e atende a cada clamor, Senhor. Deus, nós temos sim esse propósito, Pai. Nós temos sim este propósito de Te buscar, Deus, de levar as pessoas a Te conhecer, Deus. E eu sei que tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é vão. Então, Deus, eu te peço, alcança cada vida, restaura cada vida, levanta cada um, Pai, e que cada um possa sentir o toque do Senhor, ó Pai. Eu te peço, Deus, abençoa, Pai, a fotografia. Essa pessoa talvez que está orando com a fotografia de um familiar, alcança esse familiar, Deus. Essa pessoa, Deus, talvez que pegou o copo com água, com fé, Senhor, abençoa, Deus, que ao tomar, ela possa sentir o Teu poder, ó Pai, sobre a sua vida. Deus, essa pessoa que está de joelhos clamando, Pai, orando comigo, Deus, que o Senhor possa, Deus, tocar nesse coração e arrancar, Deus, todo peso, toda tristeza, toda angústia, Deus, e que essa pessoa possa sentir o Teu fluir, Senhor, na vida dela, que a atmosfera deste ambiente onde ela nos escuta, Deus, venha mudar, Senhor, a partir do momento em que ela disser amém, eu recebo esta oração, eu recebo estas palavras, Pai, que aquilo que está dentro dela possa haver uma mudança, Deus, porque o Senhor chegou neste lar, porque o Senhor chegou neste lugar, ó Pai.
porque o Senhor chegou nesta vida. Você que crê de todo o seu coração, diga: eu recebo estas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, faça morada no meu coração, porque eu preciso de ti. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Faça o convite ao Espírito Santo: vem me guiar, vem me dar sabedoria, vem guiar os meus passos. Oh Deus, nós precisamos de ti, Senhor, e que haja cura, que haja conversão, que haja salvação no nosso meio, Pai. Por meio, Deus, deste aplicativo, sim, porque o Senhor é um Deus que usa todos os meios para alcançar os teus filhos, Pai. Deus, eu entrego a ti esse propósito, Pai. E novamente, Deus, em fé eu te peço que venham ter testemunhos, Pai, crescimento, aprendizado, Pai, e que nós possamos estar mais próximos de ti. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está, receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Assim como Deus foi com Abraão, Ele é comigo, Ele é contigo. Por mais que demore, a promessa de Deus na nossa vida, ela vai se cumprir. E o diabo tem que ficar debaixo dos nossos pés, porque nós temos um Deus poderoso que está ao nosso favor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e quarta-feira nós teremos novamente o nosso momento de palavra e de oração aqui no nosso grupo, em nome de Jesus.